Em 2022, Olinda completou 40 anos do título de Patrimônio Histórico Mundial. O caminho para o reconhecimento de Olinda como motivo de orgulho para sua população e visitantes começou em 1937, quando os principais monumentos do sítio histórico foram tombados. A partir daí, uma série de ações foram implementadas para a preservação do conjunto arquitetônico, histórico e cultural da cidade. Em 1980, o Congresso Nacional concedeu à cidade o registro de Monumento Nacional. 2 anos depois, em 1982, a Unesco conferiu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade, tornando-se a segunda cidade brasileira a receber tal honraria, após Ouro Preto, em Minas Gerais. De acordo com a organização, desde a época até os dias atuais, a Marim dos Caetés apresenta refinamentos elaborados na decoração das suas principais estruturas urbanísticas e arquitetônicas, contrastando com a charmosa simplicidade do casario. São estruturas dotadas de cores vivas, ou com as fachadas revestidas em azulejos, capazes de retratar uma ampla carga histórica. Suas ladeiras, famosas no mundo todo, carregam o presente e o passado de encantamento. Uma infinidade de acontecimentos que vão bem além da graça do carnaval. Trazem consigo a memória de pessoas que se dedicaram e continuam a se dedicar à manutenção daquilo que Olinda tem de mais precioso: seu povo, sua cultura e a vida da cidade. Olinda foi fundada no dia 12 de março de 1535 por Duarte Coelho, então donatário da capitania de Pernambuco. No século XVI era a capital pernambucana e o principal polo econômico do Brasil colonial, quando comportava toda a produção dos engenhos de cana-de-açúcar da capitania. A riqueza atraiu os holandeses, que invadiram a então vila em 1630, incendiando-a no ano seguinte. A reconstrução começou em 1654, quando os invasores foram expulsos. A condição de cidade veio em 1676, quando foi construída a Diocese de Pernambuco, dando início a um século de reconstrução e fomento cultural. Ao reviver 4 décadas da concessão deste tão importante título, Olinda rememora seus principais monumentos. Neste leque estão a Igreja da Graça, a Catedral da Sé, a Basílica e Mosteiro de São Bento, o Convento de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora das Neves, a Igreja do Carmo, Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e o antigo Palácio Episcopal, hoje Museu de Arte Sacra de Pernambuco. Caminhar pelo centro histórico de Olinda, pérola da nossa história, é como reviver o início da colonização portuguesa no Brasil no século XVI. O conjunto arquitetônico é do tempo da economia de cana-de-açúcar e foi tombado em 1968 pelo IPHAN, reconhecido como Patrimônio Mundial Cultural. A cidade também recebeu, em 2006, a condecoração de Capital Brasileira da Cultura. Ao todo, mais de 1.500 imóveis testemunham diferentes estilos da arquitetura colonial. A beleza é traçada entre fachadas de azulejo, características do século XVIII e XIX, além de obras neoclássicas e ecléticas do início do século XX. Entre os destaques está o Mosteiro de São Bento, a segunda instalação beneditina em terras brasileiras, construído a partir de 1586 e reconstruído a partir de 1654 no estilo barroco. Mais adiante, a Catedral da Sé exibe seu exterior imponente e um interior repleto de detalhes em ouro e azulejos portugueses. Do lado de fora, um paço oferece aos visitantes uma bela vista sobre a cidade. Olinda abriga monumentos de importância histórica mundial, como o Convento de São Francisco, sendo o maior acervo de azulejos portugueses da América Latina. São exemplares significativos de um recorte do Brasil, assinalando o período da chegada dos portugueses em idos de 1500. Olinda foi sede da capitania de Pernambuco, sendo este braço da coroa portuguesa que mais prosperou no século XVI.
tanto que ficou conhecida como a Lisboeta, ou a Pequena Lisboa, dada a sua grande riqueza, mesmo fora dos domínios de Portugal. A cidade foi berço de revoluções libertárias, sendo palco de uma costura que envolvia aspectos sociais e econômicos. Em toda a documentação que foi encaminhada para a Unesco, é possível observar o traçado urbano seiscentista, os estilos oriundos dos países europeus, além dessa relação entre a paisagem, topografia acidentada, intensa vegetação e o mar ao fundo. A presença ativa dos habitantes da cidade produz um encantamento que a diferencia dos outros lugares com o mesmo título. A efervescência cultural e gastronômica é uma particularidade da Cidade Alta. Essa vida diária no local reforça o desafio conjunto que engaja todas as esferas da sociedade e do poder público. Preservar Olinda, dia após dia, é uma missão de todo olindense e é um legado para toda a humanidade. Olinda, 40 anos do título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. Olinda em números: 43,55 km² de território, 10,4 km² de área incluída dentro das zonas especiais de proteção cultural e urbanística, 397.200 habitantes, 9,12 habitantes por quilômetro quadrado de densidade demográfica.